Olá, gente. Aqui é o professor Bareta. Vamos iniciar nossas aulas sobre meio ambiente. Muito divertido, muita coisa para a gente aprender. E não olhe isso aqui só como uma aula, mas como uma maneira de aprender sobre a natureza, como as coisas ocorrem, como a vida ocorre. E o Brasil é um país fantástico em termos de vida, de ecossistema. Então vamos dar uma olhadinha, vamos ver essa questão do meio ambiente, que é uma questão tão importante, que é muito pedido em provas. Nós vamos aprender hoje com calma, com tranquilidade. Vamos dar uma olhada hoje na ecologia. Tão importante, debatido no mundo todo, né? O tempo todo, a parte ecológica, a ecologia. Então vamos lá. Ecologia. Vamos ver o que é ecologia? É uma ciência complexa que nos permite entender como os seres vivos relacionam-se uns com os outros e com o ambiente em que vivem. Dá para entender, né? Os seres vivos uns com os outros e o ambiente onde estão vivendo. E isso é o conceito de ecologia. Ao estudar ecologia, podemos compreender melhor a importância de cada espécie do planeta e também como o ambiente influencia na distribuição, na abundância das diferentes espécies. Mais para frente nós vamos estudar o ecossistema do Brasil. Aí você vai ver que na Amazônia, na Mata Atlântica, tem muito mais espécies de plantas, de animais e tudo, porque aquele ambiente ali, ele favorece a isso. Já na região da Caatinga, vai ter menos, porque já tem o período seco, a adaptação. Vocês estão compreendendo isso, né? Essa distribuição de espécies também pela maneira de se adaptar e de viver a cada região. Ao entendermos essas relações, fica mais claro também a importância de preservarmos o meio ambiente. Claro, preservar o meio ambiente, você está preservando o quê? A vida, certo? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha. A ecologia é a ciência que estuda as relações dos seres vivos entre si e deles com o meio ambiente. Então aqui, vamos estudar a vida, porque tem coisas que não têm vida, mas ela ajuda a manter a vida. Tá certo? Então, a vida do planeta. Vamos estudar isso agora. E você vai entender, porque eu vou explicar com calma. Cada coisinha eu separei para a gente estudar e aprender tranquilamente. Eu vou precisar muito disso aqui para as próximas aulas que nós vamos ter. Tá certo? Presta atenção e vamos lá. A ecologia apresenta duas subdivisões. Eu vou falar alguns termos, tudo, mas eu quero que você entenda o principal, que é a vida e as relações dentro da vida, do planeta. Como as coisas não estão soltas, nada é isolado. Tudo tem o seu lugar e a sua importância e a sua relação, tá certo? Nada está solto. Então, a autoecologia e a cinecologia. Na autoecologia, o objetivo é o estudo do indivíduo uma determinada espécie sendo, nesse caso, por exemplo, estudando como o meio pode influenciar no comportamento fisiológico, morfológico de uma dada espécie. Então, qual o meio? O meio que eu estou vivendo. Eu estou vivendo numa caatinga braba, seca. Aqui ele vai me mostrar como eu vou me adaptar, quem vai se adaptar a viver daquela forma, com pouca água. Certo? A cinecologia, por sua vez, todas as comunidades sendo observado não apenas uma espécie. Olha só, aqui uma espécie. Aqui não apenas uma espécie, mas sim diferentes organismos e como eles se associam. Então, vou estudar aqui uma espécie, como ela está adaptada ao meio. Aqui eu vou estudar várias espécies e o relacionamento entre elas. Olha que legal. Um assunto bem gostoso, né? Vamos lá, então. Na ecologia, um organismo não será analisado, isso aqui é importante, eu repeti novamente aqui, porque isso você tem que botar na sua mente. Na ecologia, um organismo não será analisado em todos esses níveis, nível tal, 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 mas naqueles, sendo alguns desses exclusivamente de outras áreas da biologia, certo? Mas nós vamos para aqueles mais importantes, que vai fazer parte só da ecologia. Então, na ecologia, os níveis de organização tratados são. Olha o que nós vamos prestar atenção, é isso aqui. Dê uma olhada aqui, ó. Nós vamos ver organismos, populações, comunidades, ecossistemas e biosfera. Vamos ver isso agora. Isso aqui, porque tem muita coisa para estudar na biologia, mas esqueça. O que ele vai pedir na prova lá que você vai fazer, está aqui, ó. Os organismos, populações, comunidades, ecossistema e biosfera. É assim que se estuda.
Você vai olhando o que vai cair, e eu fui filtrando para chegar até aqui para trabalhar com vocês. Agora vamos lá. Olha aqui, organismo, uma população, repare que já tem mais de um indivíduo da espécie, certo? Aqui uma comunidade, repare que tem várias espécies já, juntas aqui, ó, certo? Aí ele fala o ecossistema, uma área ampla, com tudo que está aqui dentro, de vegetação, de animais, tipo de solo, o clima, e você vai ter a biosfera. Bio quer dizer vida, esfera quer dizer a camada viva da Terra. É o que nós vamos estudar. Está difícil? Organismo, população, comunidade, ecossistema e o geral na Terra, a vida, a biosfera. Olha que legal, vamos lá, gente. E aí, se você tiver qualquer dúvida, você volta um pouquinho, dá uma olhada para entender. Aqui um organismo, ó, um só. Repare que ele aqui já está numa manada dos elefantes. Aqui já tem uma população. Aqui você já tem uma comunidade. Aqui vive todo tipo de bicho. Ó. Já tem zebra, tem búfalo, tem gazela, tem o elefante. Aqui você já tem vegetação, já tem um relevo, já tem o solo. E aqui você tem a visão da Terra, certo? Da biosfera, biosfera. Então, a esfera da Terra onde está a vida. Ok? Vamos lá, vamos continuar. Estou gostando de ver, hein? Prestando atenção, né? Vamos lá. Na ecologia, um organismo não será, novamente eu chamo você aqui, ninguém vai tirar uma coisa do contexto para analisar. Nessa questão da ecologia, tu vai botar tudo junto, tá certo? Na ecologia nós vamos ver esses diferentes níveis, como eu falei na estante, de população, de organismo, população, comunidade, ecossistema e biosfera. Vamos lá, organismo. Prestou atenção, para aí, presta atenção. Organismo, um indivíduo de uma determinada espécie. Mas eu vou analisar só ele ali? Não. Esse organismo vai estar onde? Dentro de uma população, ou seja, da mesma espécie. Então, é um termo usado para referir-se a indivíduos de uma mesma espécie que vive num determinado local, num determinado tempo, em uma população, a troca de material genético entre si de indivíduos. Ou seja, eles vão acasalar, ter filhotes que são da mesma espécie. Compreendeu? Ê, beleza, estou gostando de ver, vamos lá. Comunidade é um termo utilizado para referir-se ao conjunto de populações, de várias populações, de vários indivíduos, que vivem numa determinada área, num determinado tempo, em uma comunidade. Os indivíduos, diferentes espécies, interagem entre si. Lembra? Vou até voltar só um pouquinho aqui. Olha. Fui mais, vamos cá. Aí, ó, o organismo, uma população, a mesma espécie. Repare, comunidades, espécies diferentes, mas então interagem entre si. E aqui você tem o ecossistema, que é tudo com as plantas, com tudo, e aqui é a biosfera. Beleza. Vai olhando isso, que é importante para mim, hein? Vamos lá. Aí você tem aqui a comunidade, a população de indivíduos que trocam, que reproduzem, se acasalam. A comunidade são todas essas populações juntas que interagem. Vamos lá. Ecossistema refere-se ao conjunto formado pelos componentes abióticos. Abióticos? Sem vida, solo, rocha, né? Clima. E bióticos. Se bem que o solo, existe vida no solo, que é a matéria orgânica, aquela parte lá. Mas, de uma forma geral, a rocha, a montanha, tá? Isso aí não tem. O clima, né? E os bióticos, seres vivos. E vejam só, de uma região. Esses dois componentes interagem entre si e garantem que ocorra um fluxo de energia e a reciclagem de matéria. Ou seja, até quando um animal vivo ele morre, ele termina adubando o solo. Então, as coisas não estão soltas, é perfeito. Até eu falo, as coisas de Deus são perfeitas, porque é tudo relacionado. Uma morte significa também vida. Então, repare como é interessante essa questão do ecossistema. E a biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas do planeta, ou seja, todas as regiões do planeta onde há os seres vivos, certo? Nessa relação biótica e abiótica, tá certo? Então,
compreenderam que a relação do mundo todo, a Terra como um todo, a Terra vivendo os seus animais, suas plantas, seus relacionamentos com o clima, com tudo, esses ecossistemas. Então a ecologia fala sobre isso. É importante. Que bonito, né? Que assunto legal para aprender. Se você quiser dar uma lidinha mais, tá? Isso vai botando em sua cabeça e vai revendo essa aula. Olha, eu vou precisar muito disso mais para frente. O habitat é onde determinada espécie vive. É o seu habitat. Qual é o seu habitat? Eu moro lá no Bugio. É o seu habitat lá no Bugio? Por exemplo, a zebra vive na savana africana. Sendo, portanto, o seu habitat. Qual é o habitat da zebra? A savana. Qual é o habitat do leão? A savana. Qual é o habitat do lobo-guará? O cerrado. Olha que legal. Essa associação eu quero que você faça. Nicho ecológico é o modo de vida de determinado organismo. Como é que ele vive? O que é que ele faz? E você tem a pirâmide ecológica. É a representação gráfica que reproduz os diferentes níveis tróficos de um ecossistema. A pirâmide ecológica ela pode ser três tipos: número, biomassa e energia. Vamos dar uma olhadinha nisso, para ficar mais esperto. Olha só, vamos lá. Relações ecológicas são as interações estabelecidas entre os seres vivos. Cai bem, né? Relações, interação. Beleza. As relações ecológicas podem ser intraespecíficas, quando envolvem indivíduos da mesma espécie, intra. E interespecífica, intra, você vai ter quando ocorre entre indivíduos de espécies diferentes. Que tipo de relacionamento? Vamos dar uma olhada aqui. As relações ecológicas podem ainda ser classificadas em harmônica, quando tudo funciona bem, e desarmônica, considerando os benefícios e malefícios advindos dessas interações. Uma coisa pode fazer bem ou fazer mal. Isso até na nossa vida, né? Tem as relações que a gente se dá bem, outra gente se dá mal. Mas vamos lá. Cadeia alimentar, aqui que eu quero chamar a atenção de você, que eles costumam perguntar muito daqui, ó. Sequência linear pela qual a matéria e a energia são transferidas de um nível trófico a outro. Trófico? Vamos ver, né? As cadeias alimentares mostram uma sequência de seres vivos que servem de alimentos para outros, iniciando com os organismos produtores. Então, a cadeia alimentar, uma coisa vai ajudando a outra, vai se alimentando da outra, tudo interage, né? Do animal comendo uma planta, dessa planta que vai se nutrir de alguma coisa, até um animal quando morre, ele vira adubo para a própria planta. Então a vida ela se renova, ela está sempre funcionando. E a alimentação faz parte disso. A teia alimentar é um conjunto de várias cadeias alimentares interligadas. Nas teias alimentares, um mesmo organismo pode estar em diferentes níveis tróficos. Ou seja, nenhum ela pode estar representando uma coisa e no outro representando outra. Então, ele pode estar em diferentes posições. É o que nós vamos ver aqui, ó. O que é nível trófico? Aí, bom, é isso. Quem fica falando nível trófico, saber o que é. É um conjunto de organismos de um ecossistema que apresentam os mesmos tipos de nutrição. Todos os organismos que realizam fotossíntese, por exemplo, ocupam o mesmo nível trófico, que eles têm a mesma função, certo? Todo mundo aqui é pedreiro na obra, todo mundo aqui é eletricista. Os produtores, existem três níveis tróficos principais: produtores, consumidores e decompositores. Produtor, quem produz, quem consome e quem decompõe as coisas. Eu não falei a você que a vida, até com a morte você tem a vida para outras coisas. Aí você tem produtores, são os organismos autotróficos, ou seja, auto quer dizer, eu mesmo resolvo para mim. Ou seja, aqueles que são capazes de sintetizar seu próprio alimento, de fabricar seu próprio alimento, certo? Plantas e algas são organismos produtores. Ela mesmo trabalha, ela mesmo faz alimento. Agora vamos lá. Consumidores são aqueles organismos heterotróficos, que é variado, hétero, né? É incapaz de sintetizar seu próprio alimento. E desse modo precisam ingerir outros seres vivos. Ou seja, eu não vou puxar mais nada da natureza para me nutrir. Eu vou ter que comer uma coisa que já está viva. Uma planta, outro animal, uma coisa que já está... Então, eu tenho que consumir seres vivos. Os consumidores primários são aqueles que se alimentam dos produtores. Os secundários alimentam dos primários.
e os terciários se alimentam dos secundários. É uma cadeia alimentar. Tem um bicho que come uma planta, o outro bicho que come esse, o outro que come outro bicho e assim vai. Estão entendendo, né? Os decompositores. Decompositores, você está em decomposição. Aí imagine, são organismos que realizam a decomposição do processo por meio do qual obtém nutrientes, do qual necessita a matéria morta e promove a devolução de alguns compostos para o ambiente, ou seja, morreu alguma coisa, vai se decompondo, entra no solo e vai virar alimento de novo para um tipo de planta, um tipo de algum organismo que vai depois virar alimento de outros. Entendeu a sequência? Está tudo interligado, até quando morre, você está favorecendo a vida. Ei, que beleza, né? Que coisa maravilhosa. Então, vamos prestar bem atenção nessa questão de ecologia, porque eu vou precisar falar sobre isso nas próximas aulas. Seja bem-vindo ao curso e vamos essa jornada juntos com o professor Bareta e vai dar tudo certo. Assista a próxima aula.